É bom estar com vocês aqui e geralmente quando eu vou pregar em outro lugar eu acabo escrevendo um novo sermão. Há algumas semanas atrás eu escrevi uma série de sermões sobre os nomes para Deus e um deles era sobre a história de Agar, que encontrou a Deus e disse que ele viu e ouviu o desespero dela. E era isso que eu ia pregar hoje, por isso que está ali na tela, mas ontem vindo para cá eu recebi algumas ligações que meio que me puxaram em outra direção. Então eu peço desculpas se você veio aqui para ouvir aquele sermão, hoje vai ser um outro. Eu, na verdade, nunca sei exatamente o que eu vou pregar até eu levantar. O Espírito Santo age, eu posso acabar indo para outra direção. Então é um privilégio e um poder estar com vocês aqui hoje. Eu queria agradecer o pastor e a esposa dele pela hospitalidade deles ontem e hoje. E obrigado pelas calorosas boas-vindas que vocês têm me dado até agora. Eu trago saudações da minha esposa, que está lá em Berrien Springs, onde aparentemente o sol não brilha tanto como aqui. Até uns 10 dias atrás nevou ainda. Então nós estamos esperando aquela notícia que disse que nós teríamos uma primavera esse ano ainda. Então sempre é bom descer para cá. Minha esposa sempre detesta quando eu vou para a África em janeiro. Janeiro é a época mais barata para viajar para a África. Ela não gosta quando eu vou para Tanzânia, Moçambique ou África do Sul e volto bronzeado pelo sol. E ela fica bronzeada por ter ficado lá limpando neve em Berrien Springs. E às vezes ela diz, bem, talvez você não deveria viajar para a África em janeiro, porque isso economiza dinheiro, mas não economiza a minha coluna, que eu fico aqui limpando neve. Mas é bom estar com vocês aqui hoje. E o título para o sermão é o mesmo que a irmã Abigail leu para nós hoje. Livra-nos do mal. Eu só gostaria de dizer algumas coisas sobre a filosofia do meu pregar, e eu passei a pensar dessa maneira conforme os anos, e é a seguinte: se você for um pastor de distrito pequeno, eu trabalhei na Grã-Bretanha e em Minnesota, se você for um pastor em 3 igrejas e cada uma tiver por volta de 100 membros, então você tem por volta de 300 membros na sua congregação. Cada um desses membros passa em média 4 horas por dia absorvendo influências seculares, quer sejam elas a música, o rádio, o Hollywood, a internet. A média é de 4 horas por dia, e isso é uma estimativa conservadora, absorvendo as vozes desse mundo. Então significa que todos os dias os seus membros estão expostos a 1.200 horas de materiais seculares que têm moldado o pensar deles, isso diariamente. Então, multiplique isso por, tirando o sábado, assumindo que os seus membros não consumam mídia no sábado, então sobram 313 dias no ano, o que significa que seus membros estão sendo moldados por 375 mil horas, no mínimo, de influências ímpias em um ano. São muitas horas, é muita influência. E, como resultado, isso significa que os nossos membros estão inconscientemente absorvendo uma mentalidade secular e ímpia, mesmo sem perceber. Então, como um pregador, você tem 52 sábados no ano, sendo que 2 são campais, 4 são santas ceias e 3 são férias. Ou seja, só sobram 43 sábados, e se você for dividir isso por 3 igrejas do distrito, vai sobrar por volta de 13 sábados por ano para pregar, no final das contas. E se você pregar em média 45 minutos, isso é mais ou menos 10 horas de pregação. E se você pregar uma série de sermões, seja a vida de Saul, vida de Davi, ou qualquer que seja o caso, você estará pregando por volta de 12 horas de pregações originais por ano. E isso contra 375 mil horas de influências ímpias. Então você tem que pesar isso na balança e dizer, Senhor, sobre o que eu vou pregar? Porque nós não podemos mais nos dar ao luxo de ficar falando coisa inútil no púlpito. Nossas pregações têm que ser que nem o tiro de um sniper, direto, reto e acertando o alvo todas as vezes. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de pregar sermões que não vão direto ao ponto e não vão direto ao cerne da questão. Porque existe muita influência negativa entrando no coração e mente da congregação a cada dia, toda semana. Então, se os sermões acabarem sendo diretos e francos e bem no ponto, é porque Satanás também é direto, franco e bem no ponto. E se você não percebeu, com o telefone no bolso, nossas crianças estão 24 horas sob ataque de Satanás. A não ser enquanto elas estão dormindo, as nossas crianças estão sob ataques de Satanás 24 horas por dia, como nenhuma geração antes. Atualmente está havendo um ataque total contra as nossas crianças. E elas são assediadas por tentações e influências que, quando eu cresci, eu nunca pensei que poderiam haver.
Então, por causa disso, nós não podemos nos dar ao luxo de ficar brincando no púlpito, de ficar fazendo cócegas nas orelhas. Não podemos nos dar ao luxo de ficar falando só coisinhas doces. Os russos chamam isso de lapchá na ushá, significa macarrão na orelha. Nós não podemos nos dar ao luxo de ficar só falando coisas bonitinhas, porque o tempo é curto, as almas são preciosas e Satanás está em guerra contra o povo de Deus. Então, portanto, hoje eu vou falar sobre algo que eu não estava planejando. Eu pedi hoje de manhã para o pastor imprimir algo para mim, obrigado por isso. Eu ia falar sobre Agar e o Deus que vê. Nós servimos ao Deus que nos vê, nos ouve, nos liberta, até mesmo uma adolescente fujona como a Agar. Mas hoje eu vou falar sobre um assunto completamente diferente. Então, inclinemos nossas frontes e convidemos a presença de Deus entre nós, nosso Pai Celeste. Ao virmos aqui na tua casa, nós pedimos que tu venhas aos nossos corações hoje. Pai, eu oro para que nós não deixemos Jesus somente batendo na porta das nossas casas e corações. Mas eu oro, Pai, para que hoje nossos olhos se levantem dos problemas desse mundo e que a nossa fé seja renovada e aprofundada e que o nosso testemunho por Ti brilhe mais. Pai, durante esse culto hoje, eu Te agradeço pela beleza das músicas, pela leitura da Bíblia e pela chance de devolver daquilo que Tu nos destes. Pai, eu oro para que eu sirva aqui pão revigorante, pão que sirva hoje de alimento para cada um de nós presentes aqui e os que nos assistem pela internet. Obrigado, Pai, por ouvir essa oração. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Uma estudante me ligou e disse, eu não consigo dormir de noite. E eu perguntei, o que tem acontecido? E essa estudante disse, toda vez que eu me deito para dormir, uma força vem e se força por cima de mim. Então eu perguntei a ela, o que exatamente está acontecendo? E a história continuou e ela disse, é como um ataque físico todas as noites. Eu não consigo dormir, eu fico com muito medo de ir para a cama, porque eu já sei o que vai acontecer. E eu perguntei, onde você está agora? Ela disse, eu estou estudando no seminário. Ou uma menina de 13 anos que é feliz e ajustada e um dia a mãe dela encontra ela cortando os pulsos. E não existe nenhuma razão aparente pela qual isso está acontecendo. Por que isso acontece? A menina não pode dar nenhum motivo por que isso acontece. Ela simplesmente sente essa compulsão de fazer isso. Ou um jovem que tem muito medo de dormir pelo que pode acontecer com ele de noite. E ao descascar as camadas, você descobre que ele está fazendo todo tipo de coisas que não dá nem para mencionar aqui a partir do púlpito, há muito tempo na vida dele. E daí você descobre que o tio dele estuprou quando ele era pequeno. E ele desde então tem buscado por um relacionamento que faz sentido. Nós nos perguntamos, por que essas coisas acontecem? Porque isso poderia ser com qualquer um dessa igreja. Por que essas coisas acontecem? Por que adventistas estão passando por ataques demoníacos? Por que adventistas têm experimentado a mão de Satanás nos seus lares ao invés da mão de Deus? Esses casos que eu citei não são abstratos, eles são reais e recentes. São pessoas que vocês provavelmente não conhecem, mas eu conheço. Por que isso acontece? Por muitos anos, nós no Ocidente assumimos que Satanás é um fruto da imaginação primitiva e supersticiosa. Satanás aparece como essa figurinha que aparece em desenhos, que tem o tridente e rabo duplo e chifres, e a sociedade ocidental tira sarro disso. E nós... Bem, eu espero que nós não, mas muitas pessoas nos Estados Unidos celebram o Dia das Bruxas, brincando de doçuras ou travessuras, vestidas de fantasmas ou demônios, e eles acham que é simplesmente uma brincadeira. E nossas crianças enchem suas cabeças com livros que vêm de fontes ímpias e cisternas podres. Nós assistimos filmes de Hollywood que literalmente não têm lugar no reino de Deus. Nós achamos que isso não nos afeta, mas com certeza afeta. E o resultado disso é que mais e mais adventistas no Ocidente têm sofrido com ataques satânicos. E é um equívoco fatal achar que nós não somos objeto de ataque satânico. Nós sabemos, como falamos hoje de manhã na escola sabatina, Apocalipse 12:17, o verso mais famoso do Adventismo. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer o quê? Guerra ao remanescente da sua semente. Então Satanás está em guerra contra nós. Ele está em guerra contra a sua família. O objetivo dele é destruir o seu casamento, as suas crianças, destruir sua saúde. Ele não quer simplesmente te matar e destruir. Ele quer te causar o máximo de dor e sofrimento que ele puder, porque é assim que ele é.
Ele não é uma invenção de um passado supersticioso. Ele é um ser real, literal, maligno, que procura te destruir e a mim também, e ele é muito mais poderoso do que qualquer um de nós aqui. Quer estejamos nós unidos ou divididos, ele é muito mais fatal que nós. E, na verdade, nós podemos ver na Bíblia que existem muitos casos de pessoas tementes a Deus que estiveram sob ataque direto de Satanás. E o exemplo mais famoso no Velho Testamento de alguém que foi atacado por Satanás foi quem? Jó. E Jó perdeu seus animais, seus dromedários, seus camelos, seus jumentos, suas ovelhas, perdeu os bois, perdeu seus filhos, e até certo ponto ele perdeu o casamento também. O relacionamento dele não era muito bom, não é mesmo? Amaldiçoa esse Deus e morra, ela diz. Por que você se agarra nessa fé? Então esse é um exemplo do que nós podemos chamar de perturbação satânica. Satanás perturbando pessoas de Deus para destruir a fé delas. O propósito dele não é somente te matar eternamente, mas também de roubar a sua esperança aqui nessa vida. Então, Satanás atacou a Jó para destruir a fé dele. E nós conhecemos muito bem essa história. Eu convido que vocês abram a Bíblia. Hoje não vai ter texto no telão, mas 2 Coríntios 12, verso 7. Aqui tem um outro exemplo de um homem que foi atacado por Satanás. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 11, 12, Paulo fala aqui autobiograficamente. Ele fala aqui o que é ser um apóstolo. Porque haviam pessoas na igreja de Corinto que diziam, nós queremos ouvir o Apolo, o super apóstolo. Por que temos que ouvir o Paulo? Ele escreve cartas ótimas, mas quando ele fala, basicamente ele é um fracote. Nós sabemos que Paulo era um ótimo teólogo, mas quando ele falava, ninguém muito queria ouvir ele. E isso está em Coríntios, 2 Coríntios. Então Paulo, em 2 Coríntios 11, 12, está aqui defendendo o seu apostolado. Em 2 Coríntios 12, verso 2, me acompanhe na Bíblia de vocês, 2 Coríntios 12, versos 2, diz ali, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o céu. A qual céu? O terceiro céu. E vocês se perguntam, do que exatamente Paulo está falando? O que é o terceiro céu? Vocês já ouviram dos 7 céus, não é mesmo? Eu estava no 7º céu. De onde que essa expressão veio? De acordo com o misticismo judaico, eles acreditavam que haviam 7 céus. E Deus habitava o 7º céu, e os anjos caídos estavam aprisionados num desses outros céus. E o depósito das chuvas, granizo, gelo e neve estava num outro desses céus, provavelmente chamado Michigan. Mas haviam 7 desses céus lá, certo? Não na Carolina do Norte. Bem, talvez eram onde os demônios estavam aprisionados, não sei. Eles acreditavam que Deus estava no 7º céu, e os místicos judeus queriam chegar à presença de Deus. Então eles tinham um pergaminho com 7 selos nele. E você, como adventista, não ouve um sinal tocando quando ouve falar de um pergaminho com 7 selos? E se você quebrasse um selo, havia uma senha sobre aquele selo. E para entrar no primeiro céu, quando você rompia o selo, havia anjos guardando os portais do céu. O Elvis Presley cantou sobre isso, não é mesmo? Então você quebrava um selo e ia para o 2º céu. E daí você quebrava o 2º selo e ia para o 3º céu, e assim por diante, até que você quebrava o 7º selo e chegava à presença de Deus. E haviam casos bem conhecidos, documentados, de rabis judaicos fazendo essas viagens místicas. Eles jejuavam, oravam, basicamente tomavam drogas que alteravam a mente, assim como os Beatles usavam LSD na Índia, mas não por causa do barato, mas para se encontrar com seres espirituais. Me desculpe, eles usavam essas drogas e então faziam uma viagem. E quando você chegava ao 7º céu, era aí que você se encontrava com Deus. Então Paulo disse, eu conheço um homem em Cristo que foi arrebatado ao 3º céu. E ele está falando aqui de uma jornada de êxtase ao céu. É interessante que o misticismo judaico, você tem um pergaminho e você tenta romper os 7 selos para chegar à presença de Deus. Mas no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, 5, 6 e 7, nós também temos um pergaminho com 7 selos. Mas não é sobre nós tentando chegar à presença de Deus. O pergaminho é dado a Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e ele rompe os selos. E no 7º selo é ele rompendo a humanidade na segunda vinda. Então, os judeus tentavam chegar à presença de Deus, mas no livro de Apocalipse é invertido. É Deus que rompe a história humana na segunda vinda. Então, é Deus que tem o controle da história, não nós.
Então, Paulo fala aqui autobiograficamente, e ele diz no verso 4, foi arrebatado ao paraíso. O paraíso é uma palavra persa, significa o mundo inteiro em jardim. Uma palavra que aparece na Bíblia inteira significa o mundo inteiro de jardim. Por exemplo, o jardim do Éden. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. E no verso 7 ele diz, para que eu não me exaltasse acima da média pela abundância das revelações, foi-me dado o quê? Foi-me dado um espinho na carne. Todos vocês aqui já ouviram falar do espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne, certo? E ele diz, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviassem de mim. E ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o apóstolo Paulo teve uma educação brilhante com um rabi chamado de Gamaliel II, que era um dos melhores rabis do primeiro século. Um hebreu dos hebreus, um judeu dos judeus, da tribo de Benjamim. Os pais dele eram orgulhosos da tribo de Benjamim, porque chamaram ele de Saulo. O primeiro de Israel era da tribo de Benjamim, chamado Saul. Eles se orgulhavam da história da tribo, orgulhavam da história dos judeus, era orgulhoso das tradições dos judeus, mas zeloso com elas do que muitos da sua era. Ele estava avançando no judaísmo mais do que muitos daquela época. Ele era a estrela em ascensão do judaísmo no tempo de Jesus. E ele tinha uma educação de renome global. E Deus dá a ele uma experiência, uma série de revelações de Deus que nunca ninguém antes teve na história. Mas para evitar que ele fosse orgulhoso demais, ou seja, para que Paulo não dependesse de sua educação brilhante, ou da lógica do raciocínio dele, Deus deu a Paulo um espinho na carne para manter ele dependente de Deus. E o que era esse espinho na carne? Literalmente, o texto diz, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E nós nos perguntamos, o que era esse espinho na carne? Era visão ruim? Nós cremos que Paulo tinha uma visão ruim. Nós sabemos disso porque ele não escrevia suas próprias cartas, um secretário escrevia. E no final ele escrevia, eu, Paulo, escrevo esses cumprimentos com a minha própria mão. Sabemos que ele não era um orador muito bom, sabemos isso por causa de 2 Coríntios. Nós pensamos que talvez ele fosse um manco por causa de outras histórias de Paulo. O que era esse espinho na carne? E nós ficamos nos repetindo o que era esse espinho na carne, mas o texto diz o que era esse espinho na carne. O texto diz, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E mensageiro é como nós traduzimos a palavra ângelos, que é a palavra anjo. E Deus permitiu, a tradução literal é que Deus permitiu que um anjo de Satanás atormentasse ele. Então, o espinho na carne não necessariamente era a visão fraca de Paulo ou a caligrafia dele. A tradução literal é que Deus permitiu um anjo de Satanás, é isso que o texto em grego diz. Ângelos, Satanás, um anjo de Satanás para atormentar a Paulo. Por quê? Porque se um anjo de Satanás atormentasse Paulo, Paulo perceberia a sua necessidade por Jesus diariamente. Não importa o quão bom tenha sido a educação de Paulo, o contexto histórico da vida dele, contra um demônio ele não podia fazer nada. Então Deus permitiu que um demônio atormentasse Paulo para que ele aprendesse a ser dependente de Deus. Uma missionária nossa esteve na Tailândia alguns anos atrás. Ela tinha um doutorado de antropologia humana da Universidade da Holanda, de Amsterdã, e ela estava estudando com uma jovem tailandesa e chegou num ponto no estudo onde ela olhou para essa jovem e perguntou, você gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E essa menina olhou para ela de volta com a face torcida e saiu uma voz e disse, você não pode ter ela é minha. E nesse momento, aquela missionária percebeu que isso não era simplesmente uma série de estudos bíblicos. Essa menina estava possessa por um demônio que disse, ela pertence a mim, você não pode tê-la. E naquele momento, essa missionária me disse, ela disse, naquele momento, minha educação pulou pela janela, meu treinamento pulou pela janela, a única coisa que importava era o nome de Jesus Cristo. Isso era a única coisa que os demônios respeitavam. Então nós temos o apóstolo Paulo passando por esse tormento, e daí nós temos Pedro. Vamos para Mateus 16. E é uma passagem muito famosa, muitos conhecemos o que aconteceu aqui. Jesus vem ensinando aos discípulos repetidamente que ele iria para Jerusalém, iria ser entregue aos gentios, seria colocado em julgamento, executado, crucificado e ressuscitaria de novo. E o texto em grego aqui implica que Jesus vinha repetidamente ensinando isso aos discípulos. Se vocês não entenderam de manhã, eu vou repetir de tarde. Se vocês não entenderam de tarde, eu vou repetir de noite, para ter certeza que vocês entenderam a mensagem.
Mas Pedro não quer ouvir essa mensagem de Jesus, porque ele tem sonhos de ser o primeiro-ministro no reino de Deus, não é mesmo? O Judas pode ser o tesoureiro, mas o Pedro quer ser o primeiro-ministro. Ele não precisa de um Messias que morre. Então aqui diz em Mateus 16, verso 22, acompanhe nas suas Bíblias, aqui diz: E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E esse verbo, repreender, epitimao em grego, toda vez que esse verbo aparece nos sinópticos, os evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas, é Jesus falando isso a um espírito. Jesus repreende os espíritos. Ele não fala com eles, ele repreende eles. Então, quando Mateus diz que Pedro começou a repreender Jesus, a implicação é que Pedro acha que Jesus está falando sobre inspiração satânica. E Jesus vira e diz para Pedro, não é eu que estou falando sobre inspiração satânica, é você. E Jesus diz a Pedro, para trás de mim, quem? Satanás. Então, nesse caso aqui, nós temos mais do que abuso. Nós temos um discípulo que está contrariando as palavras claras de Jesus. E quando um discípulo contraria os ensinos claros de Jesus, ele está involuntariamente permitindo que Satanás fale através dele. E é por isso que nos é dito em Tiago capítulo 3 que aqueles que ensinam são julgados mais duramente do que aqueles que não ensinam. Porque se você for representar a Deus no púlpito e for pregar a palavra de Deus, é melhor se certificar de que você está falando a verdade. Então, quando um discípulo de Jesus conscientemente, deliberadamente, contraria os ensinos de Jesus, quer você perceba isso ou não, você está permitindo naquele momento que Satanás trabalhe através de você. E isso é chamado de opressão, é quando um pecado conhecido e acariciado permite que Satanás controle um aspecto do seu ser. E nós vamos falar sobre isso em mais detalhes ao estudar isso juntos. E daí nós temos Judas. Vamos para João capítulo 6, verso 17. Agora, no Evangelho de João não menciona que Jesus tomou o vinho e o pão, mas isso é mencionado em Mateus, Marcos e Lucas. No Evangelho de João tem um sermão longo no cenáculo, de João 13 a 17. Mas em João capítulo 6 tem Jesus falando sobre comer a carne e tomar o sangue do Filho do Homem, comer a carne do Filho do Homem, tomar o seu sangue, etc. Minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. É aí que tem o pão e vinho no Evangelho de João, no começo do ministério, não no final do ministério de Jesus. E muitos dos discípulos de Jesus foram embora, eles não conseguiram aguentar. Sério, Jesus, você está falando de canibalismo? Então muitos dos discípulos vão embora. João 6, verso 66. Aqui diz, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, naquele momento, muitos discípulos deixaram Jesus. Então Jesus disse aos 12, querei vós também retirar-vos? E Simão Pedro respondeu a ele, no verso 68, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Filho de Deus. E no verso 70, Jesus responde, não vos escolhi a vós 12? E um de vocês é um diabo, ou está um diabo? A palavra é diabolos, daí que vem a palavra diabólico. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então Jesus disse aos 12, em um de vocês tem um diabolos. Agora, se vocês fizessem parte dos 12 discípulos e tivessem que eleger um tesoureiro, Judas era o tesoureiro. Quem seria a escolha lógica para o tesoureiro dos 12? Pense nos discípulos. Quem que seria a escolha lógica? Mateus, exatamente, porque Mateus era um agente da Receita Federal, não é mesmo? E eu nem estou dizendo que eles têm demônios, mas ele era um dos agentes da Receita. Mateus seria a escolha lógica, porque ele sabia como lidar com dinheiro, mas eles escolheram a Judas. Nós sabemos que Judas cuidava do dinheiro, porque em João capítulo 13, quando a mulher quebrou o pote de perfume aos pés de Jesus, Judas disse, esse perfume poderia ser vendido e dado aos pobres, mas daí João diz que na verdade ele era um ladrão e costumava roubar da bolsa do dinheiro. Agora, o que isso nos diz é que por 3 anos e meio, Judas, como o tesoureiro dos discípulos, estava desviando dinheiro da bolsa. E ninguém percebeu que ele estava fazendo isso. No meio de todas aquelas discussões sobre quem seria o maior no reino de Deus, não tem registro dos discípulos vindo a Jesus e reclamando sobre o relatório de gastos que não estava batendo. Então Judas escondeu dos outros discípulos o desvio de dinheiro. Ele era um criminoso de colarinho branco. E ninguém percebeu nada, ele realmente era bom no que fazia.
Mesmo na Santa Ceia, quando Jesus diz: o que tens de fazer, faça depressa, os outros não faziam nem ideia do que ele estava prestes a fazer. Quando ele saiu para trazer os soldados para prender Jesus. Então Judas era, podemos assim dizer, o tesoureiro da associação. Eu não conheço o tesoureiro da sua associação, não estou dizendo que ele ou ela está possesso por demônios. Mas o ponto é que você pode estar envolvido na obra de Deus em tempo integral e mesmo assim ter uma presença demoníaca na sua vida. E dos 12, nós podemos notar que Jesus nunca deixou de expulsar um demônio onde quer que ele tenha ido. Mas ele nunca expulsou o demônio de Judas, porque Judas nunca pediu por ajuda. E a atração do oculto, a atração fundamental do ocultismo, quer você esteja lidando com o ocultismo islâmico, budista ou ocidental, a atração fundamental do ocultismo é que ele te dá poder e conhecimento sem você ter que prestar contas sobre como você vai usá-los. Essa é a tentação fundamental do ocultismo. Conhecimento e poder sem uma prestação de contas moral. Seja magia negra, branca, xamanismo ou voodoo, ou para qualquer aspecto do ocultismo que você olhe, essa é a atração essencial. Conhecimento e poder hoje, sem prestação de contas. Então Judas era um administrador da igreja altamente respeitado, mas estava possesso por um demônio. E no fim do ministério, em João capítulo 13, Judas sai da presença de Jesus e diz que Satanás entrou nele. Não só um diabo, diabolos, mas Satanás entrou nele. E o texto diz, e já era noite. E já era noite. Então Nicodemos vem a Jesus no começo do ministério, no Evangelho de João. Jesus, a luz do mundo, ele vem nas horas da noite, para não ser observado. E no fim do ministério, Judas sai da presença de Jesus, ele sai da presença da luz do mundo e ele vai para as trevas literais e espirituais. E no final daquele próximo dia, na sexta-feira de Páscoa ou na sexta-feira santa, tanto Judas como Jesus estavam pendurados no madeiro do lado de fora da cidade de Jerusalém. Judas pendurado pelo amor ao dinheiro e Jesus pendurado pelo amor a você e a mim. Duas pessoas com caminhos muito diferentes na vida. Então, como nós reagimos? Como nós reagimos aos ataques de Satanás na nossa vida? Eu gostaria de agradecer à irmã Abigail por ter lido as Escrituras hoje. Obrigado por ter lido muito bem. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia nesse texto que ela leu. Mateus 6, capítulo 13. Vocês todos conhecem, nós sabemos o Pai Nosso de cor. O pão nosso de que nos dai hoje? O pão de cada dia. E perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. E a minha Bíblia aqui, a minha versão diz, livra-nos do maligno. Como está na sua versão? Ela diz, mas livra-nos do mal? É, essa é a tradução tradicional, sim. Tem uma versão que diz, livra-nos do maligno, certo? Agora, quando Jesus nos ensinou a orar, livra-nos do maligno ou do mal, primeiro eu gostaria de fazer a pergunta, quão frequentemente nós deveríamos orar o Pai Nosso? Diariamente, porque no Pai Nosso diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se você quer comer diariamente, você tem que pedir ao Pai Celeste por sustento diariamente, para que Ele te dê forças para passar o dia. E porque nós pecamos diariamente, é por isso que nós temos que pedir pelo perdão de Deus diariamente, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Então, por implicação, o Pai Nosso é uma oração que nós, como discípulos de Jesus, deveríamos orar diariamente. E no meio dessa oração, Jesus diz, livra-nos do maligno. Ele não está dizendo para nós orarmos para nos livrar do mal como um conceito abstrato, como a chuva no dia do seu casamento, certo? Ele não está dizendo para você orar para que o pneu não fure quando você dirige para uma reunião de família no dia de ação de graças. Não é desse tipo de mal que Jesus está falando. Ele não está falando da sua sogra visitar sem avisar. Não é desse tipo de mal que Jesus está falando. Você pode até pensar assim, mas não é desse tipo de mal que ele está falando. Perdão às sogras que se encontram aqui hoje. Jesus está aqui falando literalmente, livra-nos do maligno. As versões mais modernas traduzem mais minuciosamente. Nós devemos orar diariamente para o nosso Pai Celeste nos livrar dos ataques do maligno. Não do mal no geral, não da inflação ou do preço da gasolina, mas dos ataques do maligno. Porque Satanás é um ser real, pessoal, maligno, e o propósito dele é destruir.
O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, mas o propósito de Satanás é buscar e destruir todo mundo que tem o dom da salvação. Então nós devemos orar diariamente: Pai Celeste, nos livra dos ataques do maligno. E quem é esse maligno do qual Jesus falou aqui? Satanás. Apocalipse 12 e 1 Pedro 5 indica exatamente quem ele é. Ele é conhecido como o diabo, a antiga serpente do Éden, o dragão, o enganador de todo mundo, o leão bramando à procura de quem possa tragar, o homicida desde o princípio, o pai da mentira. Nós estamos falando aqui do próprio Satanás. Agora, nós pedimos que nosso Pai Celeste nos livre dos ataques de Satanás, mas como nós cooperamos com esse processo? Porque não é só dizer: Pai, me livre dos ataques de Satanás, mas eu vou viver do meu próprio jeito. Nós também temos aqui uma responsabilidade. E nós achamos parte dessa responsabilidade indicada em Atos 19. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 19. Aqui é a igreja de Éfeso, onde o Evangelho havia sido proclamado pela primeira vez. E quando Paulo foi a Éfeso, eles tinham uma ótima biblioteca ali. E se você algum dia tiver a chance, visite a Turquia. A Turquia é um ótimo lugar para visitar. Visite as 7 igrejas na costa ocidental da Turquia. Esses lugares são realmente incríveis. A antiga Éfeso está muito bem preservada. Lá tem um anfiteatro gigante onde eles clamavam "Grande é a Diana dos Efésios". E lá de cima você consegue ouvir alguém falando lá de baixo. A acústica é ótima. É um anfiteatro gigante. E no meio de Éfeso você tem a biblioteca. Tem uma fachada com a altura de uns 5 andares com 2 mulheres ali esculpidas. As mulheres da família que doaram dinheiro para construir essa biblioteca, elas estavam com a cabeça coberta, como na época. E você pode ver, você pode dar uma volta nas ruínas da biblioteca, eles têm até os banheiros públicos. Você pode ir ali e tem umas placas de mármore com buracos nelas, a uns 90 centímetros de distância. Os banheiros públicos não têm muito espaço, não é verdade? Você pode ir a essa biblioteca de Éfeso. E as pessoas de lá tinham livros, e eles eram muito caros. Em Atos 19, diz ali que quando as pessoas ouviram o Evangelho, várias pessoas que praticavam a magia juntaram seus livros e queimaram publicamente. E quando o valor desses livros foi calculado, eles chegaram a um valor de 50.000 moedas de prata. Na época, dava para comprar um escravo com 30 pedaços de prata. Então, 50.000 pedaços de prata era muito dinheiro, mesmo no tempo do apóstolo Paulo. E o que esse texto quer dizer é que eles queimaram qualquer coisa que tinha a ver com ocultismo na vida deles. Eles fizeram uma limpeza em casa, se livraram dessas coisas. Não havia nenhum lugar na casa desses novos cristãos para qualquer artefato ou livro que tivesse qualquer coisa que ver com Satanás ou seu reino. Eles se livraram de tudo, isso é conhecido como uma limpeza doméstica. E às vezes lá em Barren Springs, quando alguém diz que está passando por um problema, eu venho e faço uma visita. Venho com algumas pessoas que também fazem esse tipo de ministério. Nós oramos, jejuamos por alguns dias. Nós vamos à casa da pessoa e no começo nós falamos: está tudo bem se nós fizermos uma limpeza na casa? E por limpeza eu quero dizer passar pela casa inteira. E eles dizem sim. Elas estão muito assustadas com o que Satanás faz na vida delas, e quando nós fazemos uma limpeza na casa, nós olhamos em tudo, em cada prateleira, cada gaveta, cada armário, cada lugar, para ver se elas têm alguma coisa em casa que está dando permissão para Satanás entrar na vida delas. E é incrível o que você encontra em lares adventistas. E pode ter uma estátua de Buda que eles compraram recentemente numa viagem para a Tailândia. Eles podem ter ido para o Haiti numa viagem missionária e voltado com uma máscara de voodoo de souvenir. Quando adolescentes, eles podem ter brincado com uma tábua de Ouija que ainda está no porão numa caixa. Podem ter brincado com cartas de tarô. Antes de casar, podem ter visitado uma vidente para fazer um traçamento astral. Essas coisas acontecem mesmo entre adventistas. E daí eles se perguntam por que essas coisas da leitura de horóscopo ficam acontecendo na vida delas. A resposta é: se você age nas promessas de Deus, essas promessas se tornam verdadeiras na sua vida. E se você acredita nas mentiras de Satanás, elas também se tornam realidade na sua vida. E quando eu vou na casa de alguém, uma coisa que elas nunca querem que eu veja é quando eu digo: abra o computador e me mostre o histórico da internet. E isso é o santo dos santos para muita gente hoje em dia, o histórico do navegador da internet. E daí eles abrem e você nem fica mais horrorizado. Depois de uns anos fazendo isso, você nem fica mais chocado com o que você acha no histórico de alguns membros da igreja. É terrível. Às vezes você acha coisas realmente estranhas. Uma vez eu estava ajudando um cara que tinha uns CDs de auto-hipnose.
Ele vinha lutando para perder peso e comprou uns CDs que ele colocava para ouvir enquanto ia dormir. Ele não tinha ideia o que os CDs diziam. E uma semana depois de começar a ouvir esses CDs, ele na igreja levantava e começava a xingar Jesus. Havia algo de errado acontecendo ali. Esse era um membro honrado da igreja. Então nós passamos pela casa dele e achamos esses CDs de auto-hipnose de uma editora da Nova Era. E nós dissemos, provavelmente é isso aqui a causa do seu problema. E demorou 2 dias de conversa com ele antes dele tomar coragem e decidir jogar os CDs no lixo. Sabe, você tem que pedir ajuda para Deus. Judas nunca pediu por ajuda, por isso que Jesus nunca livrou ele. E Jesus nunca falhou em libertar alguém que pediu por ajuda. E limpar a sua casa é literalmente uma maneira de pedir ajuda a Deus. Quando Ezequias se tornou rei, ou qualquer outro dos bons reis de Judá, quando eles se tornavam rei, a primeira coisa que eles faziam era destruir os altares, cortar os bosques, as árvores onde eles faziam as práticas pagãs. Eles derrubavam os altares, matavam os profetas pagãos e faziam uma limpeza nacional. Nós vamos eliminar todas as evidências da adoração pagã nesse país. Porque o nome dos ídolos são, na verdade, nomes de demônios. Paulo diz no final da 1 aos Coríntios 10 que quando os pagãos adoram os ídolos, eles estão, na verdade, adorando demônios. Então, esses deuses pagãos antigos, Baal, Astarote, Dagon, Moloque, são, na verdade, nomes de demônios. Quando Deus, no Velho Testamento, falava de adultério espiritual, não era porque eles estavam simplesmente se curvando a ídolos, mas sim se curvando a demônios. Então, quando Israel entrou em Canaã, em Deuteronômio 5 e 6, Deus diz, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês devem destruir todas as evidências da adoração pagã. Destruam tudo, porque isso vai ser uma armadilha para vocês. Então nós temos que estar cientes hoje de que quando nós temos coisas em nossas vidas que nós não podemos oferecer a Deus como uma oferta santa, na verdade, nós estamos abrindo a porta para Satanás na nossa vida, saibamos nós disso ou não. Então agora eu gostaria que você pensasse muito bem. Se o Espírito Santo estiver te tocando agora, se houver algo na sua casa, na sua vida, no seu coração, que você não puder dar como oferta santa para um Deus santo, então vá hoje para sua casa e se livre disso. Destrua. Tire isso da sua vida. Tire isso da sua casa. Tire isso da sua família. Tire isso do seu casamento. Isso pode ser videogames violentos, pode ser escolhas ruins de entretenimento. Jesus morreu para nos livrar dessas coisas com as quais nós estamos nos entretendo. Pensemos muito bem com aquilo que nós permitimos entrar em nossas mentes. Sejam pensamentos vingativos ou imorais, substâncias que viciam, pornografia, orgulho, autossuficiência espiritual, a maldição da fofoca e maledicência. Talvez você comprou alguns souvenirs de outros países. Eu viajei pelo mundo várias vezes e além de um tapete persa e um samovar russo, eu não tenho nada para mostrar que eu andei viajando. Eu não quero ter nada na minha casa que eu não saiba exatamente de onde veio. Porque eu sei como Satanás age. Então, se houver algo na sua vida, algo na sua casa, algo nas suas prateleiras, um hábito na sua vida, uma atitude no seu coração que você sabe ser inconsistente com o reino de Deus, não simplesmente venha para a igreja e aproveite o banquete espiritual, mas vá para sua casa e peça a Deus que Ele te dê forças para se livrar disso. Limpe a sua casa, limpe o seu casamento, porque enquanto você tiver essas coisas na sua casa, no seu coração, você estará dando Satanás a permissão para agir. Eu não vim aqui para pregar um sermão para vocês se sentirem bem, eu vim aqui porque o tempo é curto e as almas são preciosas. E a sua salvação vale muito mais do que esse mundo tem a oferecer. Então, se o Espírito Santo está falando com você agora, não apague o Espírito. Lide com isso quando chegar em casa. E não enrole, porque enquanto você mantém essa coisa na sua vida, na sua casa, Satanás vai ter permissão para agir. E a próxima coisa que nós fazemos, abramos a Bíblia em Efésios 6, nós oramos por libertação de Satanás, e é isso que nós achamos em Mateus 6, verso 13. E a próxima coisa que nós fazemos é encontrada em Efésios 6. E essa é a armadura de Deus, e nós todos conhecemos a armadura de Deus. E eu vou começar a ler em Efésios 6, verso 10. Esses versos são para nós muito conhecidos, e diz aqui, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força de quem? Do seu poder. Nós não podemos lutar contra Satanás por nós mesmos, mas Deus tem autoridade sobre ele. E Deus pode nos libertar de ataques satânicos. Revesti-vos, verso 11, de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, ou seja, os enganos.
E isso é um ponto importante. Cada tentação, cada um dos ataques de Satanás é uma mentira. Cada tentação funciona desse jeito. Se você fizer isso ou aquilo ali, vai ser positivo para você desse jeito aqui. Cada tentação funciona sobre essa premissa. Se você fizer isso, vai ter esse resultado bom aqui. Cada tentação é uma mentira. Então o apóstolo fala aqui das ciladas de Satanás. Satanás tenta nos enganar através da tentação. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Então a nossa luta não é contra o Obama, ou os Clintons, ou o Trump, ou o Biden. Como cristãos, eles não são nossos inimigos. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E essas duas palavras que ele falou aqui, principados e potestades, Paulo usa ao longo dos seus escritos para falar de anjos caídos. Nós não vamos ter tempo para fazer esse estudo hoje, mas o nosso inimigo é Satanás e os anjos caídos. São eles que nos atacam. Portanto, disse o apóstolo Paulo, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, no verso 13 e também no verso 14, o apóstolo Paulo diz um imperativo. Ele diz, fiquem firmes. Agora, se você é da infantaria e seu oficial de comando diz para resistir, ele está dizendo para você tomar uma posição ofensiva ou defensiva? Defensiva. Se o comandante disser avance, você está tomando uma posição ofensiva. Mas se o comandante disser permaneça firme e resista com o escudo da fé, ele está te mandando tomar uma posição defensiva. Tem alguns que dizem, tem um demônio atrás de cada pedra, atrás de cada arbusto, precisamos sair por aí procurando por eles, fazer uma marcha de oração em volta da cidade, reivindicar ela para Jesus. Mas as Escrituras não mandam fazer isso. Não nos foi mandado sair por aí procurando problemas. Mas nós lemos nessa passagem aqui sobre a armadura de Deus, que quando aquele dia mau chegar, ela diz, para que possais resistir no dia mau, o que significa que esse dia mau vai chegar para mim e para você. Mais cedo ou mais tarde, Satanás vai prestar atenção em você. E quando esse dia mal chegar, você fique firme, não fuja. Você não precisa se esconder e fugir, não precisa avançar na batalha, você deve resistir. Sabe, os católicos têm algo chamado como o Ritual de Roma. Você pode até mesmo baixar isso da internet. A Igreja Católica tem um curso para exorcistas em Roma e cada ano eles treinam algumas centenas de padres que se especializam nisso. E a demanda para exorcismo ao redor do mundo explodiu nos últimos anos. E o Ritual de Roma tem rezas muito poéticas, ó Pai da Luz, vem dissipar o príncipe das trevas e coisas assim. Mas daí ora para a Virgem Maria, para São Miguel Arcanjo, para São Cristóvão e para todo o resto. E é isso que você vê no Ritual de Roma, mas não é isso que você acha nas Escrituras. O que nós encontramos nas Escrituras é que nós devemos permanecer com a armadura de Deus, e quando Satanás vier nos atacar naquele dia mau, nós não devemos fugir porque temos o escudo da fé, e o peitoral da justiça, e na nossa cabeça temos o capacete da salvação, e no nosso pé temos as sandálias que representam a vontade de compartilhar o Evangelho. E nós temos a espada do Espírito que representa a palavra de Deus. Agora, nós podemos pensar, o que é essa palavra de Deus da qual Paulo está falando aqui? Bem, a palavra mais comum para palavra no Novo Testamento é a palavra Logos. Vocês já ouviram? Já ouviram a palavra Logos? No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Logos é uma palavra que vem do grego, da cultura grega, e basicamente é a ideia de que aquilo que você fala é uma expressão de quem você realmente é. E Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. E Jesus é o Logos de Deus, ou seja, ele é a expressão perfeita de Deus. É o que nós vimos em João 1, verso 1. Mas a palavra que Paulo usa aqui não é a palavra Logos de Deus. Sabe, existe um programa de computador para estudar a Bíblia que se chama Logos, um programa para estudar a palavra de Deus. Mas ao Paulo falar aqui da espada do Espírito, a palavra que ele usa é a palavra rema, que significa a palavra falada, a palavra proferida. Então ele está falando aqui que a espada do Espírito é quando você fala a palavra de Deus em voz alta.
Não somente ficar impressa na sua Bíblia, não somente quando você ouve a leitura da Bíblia, mas a espada do Espírito é quando você memoriza as Escrituras e quando Satanás vem contra você com uma tentação, você responde a essas tentações com uma promessa ou uma citação das Escrituras. É assim que Jesus fazia, não é mesmo? Em Marcos 4, quando Satanás veio a Jesus, como Jesus respondeu? Jesus disse 3 vezes, está escrito. Jesus respondeu 3 vezes às tentações de Satanás, porque ele estava mostrando um modelo de como nós devemos responder às tentações de Satanás. Então, se você luta com álcool, tem algumas pessoas que lutam com isso, você tem que abrir Provérbios e ver as descrições sobre as batalhas com álcool. Então, quando Satanás te tenta, quando você passa na frente de uma cervejaria ou algo do tipo, e Satanás coloca essa tentação no seu coração, você cita em voz alta as promessas e advertências a respeito do álcool nas Escrituras. E se sua batalha for contra, não sei, mentiras e fofocas, então você tem que memorizar as partes das Escrituras que relacionam com esses pecados, fofoca ou mentira. E quando você for tentado a fazer isso e já tiver com as palavras na ponta da língua, você diga em voz alta para Satanás, eu não vou fazer isso. A Bíblia diz para não fazer isso, está escrito. E por que nós temos que citar a palavra de Deus? Porque se toda tentação é uma mentira, nós combatemos a mentira com a verdade, não é mesmo? Você dispersa a falsidade com a verdade. E a única coisa que nós conhecemos que é 100% verdade é a palavra de Deus. Porque para um ser humano falho como eu, ou como qualquer um de nós aqui hoje, o que eu te digo é o que eu acho ser a verdade. Mas por eu ser um ser humano inerentemente falho e imperfeito, isso nunca vai ser 100% verdade. Não tem como sair algo perfeito de algo que é imperfeito. Portanto, a única coisa que eu conheço nesse mundo que é 100% verdade é a palavra de Deus. E é por isso que nós falamos da palavra de Deus e as promessas e mandamentos da palavra de Deus quando nós enfrentamos tentações. Então, quando Satanás vem com uma tentação, você precisa aprender as promessas e as passagens que se relacionam com essa tentação específica que você tem, porque todo mundo tem o seu ponto fraco. E você pode decorar ou escrever num cartãozinho e carregar no bolso, e quando Satanás te tentar, você responde. Por exemplo, muitas pessoas sofrem com culpa. E Satanás ataca e diz, você acha que Deus realmente poderia te perdoar? Olhe para o que você fez, para o que você disse, para o seu passado. Você realmente acha que pode fazer parte do reino de Deus? E ele fica jogando com essa falsa culpa. E a sua resposta deve ser, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não de parte da injustiça, mas de toda a injustiça. Então é assim que você responde a Satanás. Se você sabe que tem fraqueza nas áreas X, Y e Z, você precisa saber as promessas que lidam com essas X, Y e Z, para que quando as tentações venham, você possa responder apropriadamente. E a terceira maneira que nós respondemos a Satanás, nós vemos em Mateus 17. Abram a Bíblia comigo em Mateus 17, do verso 14 até o 21. Eu não vou ler a passagem inteira. Aqui é quando Jesus desce do Monte da Transfiguração e eles encontram um menino e eles acham que esse menino é epiléptico, no verso 15. E os discípulos não conseguem expulsar o demônio. E no verso 18, Jesus repreende o demônio. Dá para dizer assim, não é? Jesus repreendeu o demônio. E aqui é a mesma palavra usada no capítulo 16, quando Pedro começou a repreender Jesus. Aqui é um belo exemplo dela. E Jesus repreendeu o demônio, que saía do menino, e desde aquela hora o menino sarou. Verso 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e nada vos será impossível. E daí algumas versões dizem, mas essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Muitas versões modernas não têm essa parte, depende dos manuscritos que elas usaram. Então Jesus disse, mas essa casta de demônios só sai pela oração e jejum. Agora, nós não vamos aqui falar muito de jejum, mas Jesus diz em capítulo 6 aos seus discípulos, quando orares, então ele assume que nós oramos. E daí ele diz, quando deres esmolas, então ele assume que os seus seguidores dão esmolas aos pobres. E daí ele diz, quando jejuares. Então Jesus assume que os seus discípulos na igreja de Kernersville são pessoas de oração, são pessoas generosas para com o pobre, são pessoas que jejuam regularmente. Bem, por que nós jejuamos? Existem muitas razões. Isaías 58 mostra os frutos do jejum, onde Deus fala do verdadeiro jejum que Ele deseja.
Mas deixa eu explicar aqui. Em média, por dia, quantas horas que você gasta preparando a comida, comendo, lavando a louça e ainda depois se sentindo com sono depois de comer? Quantas horas por dia você gasta nisso? Vamos dizer 2 horas, certo? Algumas pessoas estão rindo. Eu basicamente como para me abastecer e não para ficar me sentindo bem. Tem outras pessoas que têm o mesmo problema aqui? Quando a minha esposa coloca o prato na minha frente, ele some em 30 segundos. E ela pergunta, você gostou? E eu tenho que olhar para o prato dela para lembrar o que foi que eu comi, porque eu tenho que continuar trabalhando. Alguns de vocês estão rindo, porque eu não sou o único que faço isso. Quando eu estudei no New Bold, eu aprendi bem rápido que no refeitório eles colocavam uma quantidade fixa de comida na mesa, para 6 pessoas. Era racionado, então eu sempre sentava com um monte de meninas. Porque enquanto elas ficavam conversando umas com as outras, eu atacava e enchia a barriga. Eu não arranjei nenhuma esposa lá, talvez esse que foi o motivo. Mas nós gastamos em média 2 horas por dia com comida. Minha esposa não me deixa mais lavar louça porque eu já quebrei muito da porcelana dela, então eu sou quem seca. Mas eu gasto numa média 15 minutos por dia comendo. A comida entra pela tampa, desaparece e eu vou embora. Mas para uma pessoa normal é em média 2 horas. Nós somos pessoas ocupadas, não é mesmo? Todos nós somos muito ocupados. Se você jejuasse por 24 horas, você poderia ter criado 2 horas a partir do nada, que você poderia usar para orar. Então, ao jejuar, você está criando tempo para oração. Entende? Ok, essa foi a primeira coisa. A segunda é, quando você jejua, você tende a se sentir fraco, não é mesmo? Sim, você se sente fraco, e se você jejuar por 48, 72 horas, você vai se sentir muito fraco. Agora, por que nós jejuamos? O que isso simboliza? Em 2 Crônicas 7,14 diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e essa palavra em hebraico é frequentemente traduzida como jejuar, e a promessa no fim do verso é que Deus sarará a terra. Sabe, quando você enfrenta uma batalha espiritual e você jejua, o que você está dizendo para Deus é, tem uma batalha diante de mim, mas a vitória não vai ser pelo meu poder, mas somente pelo teu poder. É uma atitude de humildade diante de Deus, dizendo, eu não consigo lutar essa batalha. E ao jejuar fisicamente, eu estou me humilhando diante de ti. E eu direi, a ti seja honra e glória, e quando a vitória for alcançada no seu nome, e com o seu poder, eu me levantarei e te louvarei depois disso. E eu não vou me gloriar em nada disso. Então, jejuar é uma maneira de se humilhar diante de Deus, deixando Ele no campo de batalha, ao invés de lutar as batalhas pelas nossas próprias forças. Então, Jesus disse, essa casta de demônios só pode ser expulsa com oração e jejum. E é verdade que existe uma hierarquia do mal entre os demônios. Em Mateus 12 diz que quando um espírito imundo é expulso, ele anda por lugares áridos, e daí se ele volta para a casa onde estava e encontra ela desocupada, varrida e adornada, e daí ele diz, eu vou morar aqui. Jesus disse que ele acha 7 outros espíritos piores do que ele. E eles voltam para essa pessoa e a condição dela fica pior do que era antes. O que você vê nesse ensino de Jesus é que existe uma hierarquia de mal entre os demônios. Eles não são iguais, alguns são piores do que outros. Mas o que nós também vemos aqui é que uma casa vazia não é uma boa casa. Vocês entendem? Algumas pessoas acham, especialmente no Ocidente, eles acham que tem o reino de Deus de um lado, dos discípulos de Jesus, e Ele não somente é o seu Salvador, mas o seu Senhor, o que significa que você segue os mandamentos dele. E do outro lado ali tem o reino de Satanás, que eu não quero ter nada que ver, mas eu brinco com isso, e agora isso afeta a minha vida aqui nessa terra de ninguém. E essa ideia de que existe uma terra de ninguém, onde eu posso viver do modo americano, sem interferência de Satanás, é uma mentira. Não existe nenhuma terra de ninguém. Existe o reino de Deus e o principado de Satanás, e nada no meio. Então, frequentemente, pessoas seculares vêm a mim e dizem, pastor, eu tenho um problema, eu brinquei com isso ou com aquilo e agora tem uma sombra na minha vida. E eu quero que você me livre disso, porque você é um pastor e Jesus tem autoridade sobre os demônios. E eu quero que você me livre dessa sombra que vem desse lado do universo para que eu possa continuar a viver minha existência secular e sem Deus. E basicamente continuar correndo atrás dos prazeres da vida. Mas daí a gente volta àquele ensino de Jesus que diz que uma casa vazia, em breve não vai ter somente 1, mas 8 demônios. E essa sua segunda condição vai ser pior do que você estava antes. Eticamente, eu não posso te ajudar se você não for virar um discípulo de Jesus.
Porque se eu disser assim, eu vou orar e pedir que Jesus te liberte para você voltar para a sua existência secular, e a casa da sua vida não for preenchida com a presença do Espírito Santo, então no final você vai ter mais demônios, vai ser pior do que estava antes. Então quando alguém pede por ajuda, eles não têm que somente pedir que Jesus liberte eles. Não só pedir que Jesus seja o Salvador deles, mas tem que pedir que Jesus seja o Salvador e Senhor da vida deles. Senhor da minha vida e Salvador pela eternidade. Então, se você quiser que Jesus te liberte dos ataques de Satanás, você também tem que pedir que Ele seja o Senhor da sua vida. O que significa que temos que obedecer os ensinamentos dele. No Ocidente, isso não é bem visto, mas Jesus mandou os apóstolos nos ensinarem a obedecer tudo que Jesus ensinou a eles. Não é legalismo obedecer os ensinamentos de Jesus. É uma expressão da sua lealdade e do seu amor por ele. Então, se a minha esposa disser, é nosso aniversário de casamento, vamos naquele restaurante caro que eu gosto, e eu dirijo e passo dele e vou para um restaurante de fast food. Seria um restaurante, mas eu não estaria honrando o nosso relacionamento. Eu só fiz isso uma vez na vida e nunca mais. Eles pararam de vender aqueles burritos de 7 camadas, e então a tentação acabou. Mas agora falando sério, se houver uma presença satânica e uma sombra na sua vida, e você quiser que Jesus te liberte, você precisa se comprometer, você precisa entregar a Jesus a soberania daquela parte da sua vida. Você não pode ter um quarto escondido na sua vida e dizer, Senhor, você pode ser o Senhor de tudo, mas esse daqui é o meu pecadinho favorito e você pode fazer vista grossa quanto a ele. É aí que Satanás vai ganhar controle sobre uma parte da sua vida. E para a maioria das pessoas do Ocidente hoje em dia é a pornografia. Esse é o problema número 1, e o problema número 2 que eu encontro é abuso sexual infantil. Essas coisas voltam para assombrar as pessoas de maneiras muito terríveis. E só um comentário, eu recomendo que se faça checagem de antecedentes, porque vocês não fazem ideia das consequências horríveis desse tipo de abuso, até que você trabalhe tentando ajudar pessoas que foram abusadas sexualmente. Então protejam seus jovens, protejam suas meninas, protejam seus meninos. Então nós cooperamos com Deus ao orar o Pai Nosso, ao entregar para Deus qualquer coisa na nossa vida que não possa ser dada a Ele como um sacrifício santo. Nós cooperamos com Ele ao resistir com a armadura de Deus e ao usar a espada do Espírito, memorizando a Bíblia e citando em voz alta quando Satanás nos tenta. Nós cooperamos com Deus através da oração e jejum para que Deus possa operar vitórias nas nossas vidas. E quando nós oramos e jejuamos e entregamos os problemas nas mãos de Deus, é incrível o que nós vamos ver Deus fazendo por nós. Então nós podemos dizer que, no geral, o que nós encontramos nas Escrituras é o tema de um grande conflito, que por trás das cortinas dessa terra existem forças sobrenaturais do bem e do mal, envolvidas numa batalha cósmica pela fidelidade e controle de cada um que está presente aqui hoje nessa casa de oração. A Bíblia ensina sobre a existência de um ser literal e maligno, conhecido como Diabo, antes conhecido como Lúcifer em Isaías 14, agora chamado Satanás, o acusador, que tinha a mais alta posição e era o anjo mais belo em Ezequiel 28. As Escrituras ensinam que houve uma queda e o orgulho tomou conta do coração dele, e 1/3 dos anjos do céu se rebelaram juntamente com ele contra Deus. Apocalipse 12:4. E no final dessa primeira guerra no céu, isso não soa como um paradoxo, uma guerra no céu? Nós queremos ir para o céu, mas a primeira guerra de todas foi no céu. E no fim dessa primeira guerra no céu, ele foi fisicamente, literalmente expulso do céu, acabando por vir habitar nesse planeta aqui, a Terra. Ruim para quem mora aqui. As Escrituras ensinam que Satanás e seus anjos caídos continuam até hoje travando uma guerra impiedosa contra o reino de Deus e tudo que é bom e nobre nesse universo. As Escrituras ensinam em Apocalipse 16:13 que durante os últimos dias da Terra, Satanás vai enviar 3 espíritos imundos que vão enganar e controlar a grande maioria dos habitantes da Terra para lutarem contra Deus. E por lutar contra Deus, isso significa literalmente a perseguição dos filhos dele. Assim como Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele estava indo perseguir os cristãos em Damasco. As Escrituras ensinam que Satanás trará um engano esmagador no fim dos tempos para, se possível, enganar até mesmo os eleitos de Deus e aqueles que não receberam amor pela verdade, segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10. Notem que Paulo não diz que Satanás tenta enganar aqueles que somente conhecem a verdade. Você pode conhecer a verdade, até os demônios conhecem a verdade e tremem. Ele fala aqui dos que amam a verdade, não somente dos que conhecem a verdade, mas dos que amam a verdade das Escrituras. É um envolvimento de coração e mente com Deus.
Nós precisamos amar e conhecer a Deus por nós mesmos. Somente então estaremos seguros contra o engano final. As Escrituras ensinam que esses anjos tendem a cair na humanidade, tornando a nós atraentes os nossos pecados de omissão e comissão, e que eles nos insultam e nos tormentam. As Escrituras nos ensinam que as forças do mal que nos oprimem hoje e estão ao redor do país são tão poderosas que na nossa humanidade não temos esperança de resistir com sucesso a essas forças do mal por nós mesmos. E é precisamente por isso que nós precisamos vestir a armadura de Deus. As Escrituras ensinam que no primeiro Natal, a chegada do reino de Deus estabeleceu uma oposição direta entre o reino de Satanás e o reino de Deus. E as boas novas do Evangelho é que as forças das trevas nunca puderam extinguir a luz do mundo. João 1:5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E é isso que está escrito, e o que o verso diz é que existe luz e existe trevas. E Jesus é a luz do mundo, ele diz a nós em Mateus 5, ou 6, onde que era mesmo? Mateus 5, vocês, como cristãos, vós sois a luz do mundo. E as trevas não prevaleceram contra ela. Significa que as trevas em todas as gerações tentaram extinguir a luz. Significa que nós estamos numa batalha e as trevas procuram apagar a luz dessa igreja e da sua vida. Mas as trevas não apagaram a luz. Essa é a boa notícia de João 1:5. As Escrituras ensinam em 1 João 3:8 que a razão pela qual o Filho de Deus se manifestou foi para destruir as obras do diabo. Amém? Em seu primeiro sermão em Nazaré, Jesus declarou que ele veio para proclamar libertação aos cativos, ou seja, livrar as vítimas da perseguição satânica das garras de Satanás. As Escrituras ensinam que enquanto a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra todas as forças espirituais do mal, acabamos de ler Efésios 6:12, também é verdade que esses principados e anjos caídos jamais poderão separar esses cristãos do amor de Deus. E Paulo continuou dizendo em Romanos 8, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, essa é uma outra palavra para demônios, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso não é bonito? Nada pode separar um cristão que nasceu de novo do amor de Deus. Não importa o que Satanás tem feito com você, a sua família, o seu casamento ou a sua vida. As Escrituras ensinam que Jesus Cristo nunca perdeu uma batalha para Satanás, e eu digo amém para isso. Houve guerra no céu e Satanás perdeu e foi expulso. Houve tentação no deserto e Cristo triunfa e Satanás foi expulso da sua presença. Através de seu ministério na terra, Jesus foi e saqueou os bens do valente. Como está escrito em Marcos 3, porque no duelo no deserto, ele primeiro conquistou a Satanás, ele venceu a Satanás no deserto, e conquistou o pecado no Calvário. As Escrituras ensinam que quando Jesus voltar, e isso é uma notícia realmente boa, Cristo finalmente triunfará sobre Satanás no conflito final entre o bem e o mal. E Satanás será lançado no lago de fogo para ser destruído eternamente. E eu digo, queima, bicho, queima. E se você acha que eu estou sendo feroz, espere até um parente próximo seu morrer uma morte terrível de câncer. Ou até que um filho seu tenha um casamento destruído pelo adultério. Ou espere um filho seu nascer com espinha bífida. Ou espere até um parente seu morrer uma morte sofrida e agonizante. É uma notícia boa que o autor de todo mal vai queimar, bicho, queima. É uma notícia boa de que justiça será feita e o autor de todo sofrimento e dor será destruído de uma vez por todas. Isso faz parte do Evangelho e eu fico feliz que Deus vai se livrar da fonte de todo o mal, de modo que ela nunca voltará para assolar a terra. As Escrituras ensinam as boas novas que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, Filipenses 3:23, ou 3:20. Sim, Jesus foi o maior mestre da história humana, mas ele não veio simplesmente para ensinar, ele veio para salvar. E é precisamente por causa do mal que nós experimentamos hoje em 2022. Esse mal tem uma origem satânica que nós não podemos vencer através de melhor educação cristã, através de pais com habilidades mais completas, através de decisões da Conferência Geral ou de programas mais eficientes nas igrejas. É porque a fonte dos nossos problemas é um ser maligno e pessoal. O nosso maior inimigo não é a ignorância e nossa maior necessidade não é a educação. O nosso maior inimigo não é o câncer, a nossa maior necessidade não é a cura. O nosso maior inimigo não é a pobreza, a nossa maior necessidade não é entrar para a classe média. O nosso maior inimigo não é ter um iPhone 10, a nossa maior necessidade não é ter um iPhone 13. O nosso maior problema não é ter um mau namorado e a nossa maior necessidade não é achar um bom namorado. O nosso maior inimigo não é o racismo, a nossa maior necessidade não é a justiça racial. O nosso maior problema não é a degradação do meio ambiente, a nossa maior necessidade não é uma natureza intocada. O nosso maior
maior problema não é o analfabetismo, a nossa maior necessidade não é a educação. O nosso maior problema é o mal, um ser pessoal e maligno. E, portanto, a nossa maior necessidade é um Salvador pessoal e amável. E esse Salvador é Jesus Cristo, que veio a esse mundo não para condenar, mas para que através dele o mundo tenha vida eterna. João 3, verso 17. Então as Escrituras ensinam que porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e porque Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, Ele pode também salvar perfeitamente os que se chegam a Deus através dele, vivendo sempre para interceder por eles. Nós servimos a um Salvador incrível. O nosso maior problema é o problema do mal. A nossa maior necessidade é um Salvador pessoal. E é exatamente isso que Deus proveu ao enviar seu Filho a esse mundo moribundo. Então, o que eu vou dizer hoje para concluir? Bem, nessa altura nós poderíamos dizer muitas coisas, mas uma das minhas promessas favoritas da Bíblia é encontrada em Salmos 34, versos 7 e 8. E essa promessa diz: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." E o próximo verso diz o seguinte: "Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia." É uma bela promessa. E é uma coisa muito difícil de explicar o amor de Deus para uma pessoa que nunca, na verdade, experimentou Ele. Tipo, se eu tivesse que dizer para você e você nunca tivesse experimentado sorvete e eu quisesse descrever para você como é o sorvete, eu diria que é tipo margarina doce, mas isso faria justiça ao sorvete? Não, mas como você descreveria o sorvete para alguém que nunca experimentou ele? Isso talvez é um bom exercício para fazer hoje de tarde. Vá para casa e tente descrever o sorvete para alguém que nunca experimentou ele. É uma coisa difícil. Mas o salmista diz: "Provai e vede que o Senhor é bom." Nós somente verdadeiramente experimentamos a vontade de Deus quando você experimenta algo, coloca na sua boca e isso é uma expressão de confiança. Você não comeria nada dado por alguém que você não confiasse. Quando você põe uma coisa na sua boca, você está dizendo para o bem ou para o mal, para a riqueza ou para a pobreza, para o bem ou para o mal, que aquilo pode ser uma fonte de nutrição ou de punição, ou uma fonte de veneno. Então, quando você coloca uma coisa na sua boca, você experimenta algo, você está confiando inteiramente naquela pessoa. Então, quando você prova e vê, você descobre que o Senhor é bom. E daí você descobre o quão bem-aventurado é aqueles que nele confiam. Agora, voltando ao Iraque, em 2014 e 2015, eu estive lá com um amigo que fala árabe básico. Nós estávamos num hotel na cidade de Erbil, e o Estado Islâmico estava a uns 40 minutos de distância. E o que nós víamos na CNN todas as noites eram imagens de estrangeiros ocidentais que foram capturados pelo Estado Islâmico e haviam imagens deles usando macacões laranjas. Vocês lembram disso? E eles ajoelhados na areia e o carrasco do lado de trás deles e cortando a garganta deles na TV. Vocês se lembram dessa época, né? E nós sabíamos que o Estado Islâmico já estava na estrada e não tinha muita defesa entre Erbil e Mossul. Os americanos ainda não tinham começado a bombardear o Estado Islâmico. Então nós lá naquele hotel e a conversa foi mais ou menos assim. Bem, o que vai acontecer se o Estado Islâmico vir até esse hotel? Bem, eles vão procurar por ocidentais, porque vale a pena matar eles. Eles dão muita audiência na CNN. Eles vão chegar no saguão de entrada e perguntar: "Vocês têm estrangeiros aqui?" "Sim, senhor, eles estão no quarto 202 e aqui está a chave." Aquele menino recepcionista não vai nos defender. E daí eles virão ao nosso quarto na calada da noite e nós vamos estar dormindo e se o sono for leve nós ouviremos um clique na maçaneta da porta e nós seremos levados por um bando de jihadistas. E a próxima coisa que nossas esposas vão ouvir vai ser o nosso papel principal na notícia da CNN. É isso que vai acontecer com a gente. É um pensamento ótimo antes da hora de dormir. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ajoelhar ao lado dessas camas e nós vamos reivindicar a promessa do Salmo 34, versos 7 e 8. Porque o mal existe nesse mundo, ele tem uma manifestação humana em cada geração. E nós vamos clamar a promessa que o anjo do Senhor vigia ao redor dos que o temem e os livra. E o que nós experimentamos em Erbil é que aqueles que temem a Deus são abençoados por Deus. Bem-aventurados são aqueles... Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Nós tivemos um doce sono e a paz que somente Deus pode dar. E a certeza de que não importa o que acontecesse, se nós fôssemos pegos ou não, o nosso futuro estava nas mãos de Deus. Então eu gostaria de encorajar a vocês hoje, como congregação, se vocês ouviram o Espírito Santo falar aos seus corações hoje, não apaguem o Espírito.
Mas vá para casa e lide com isso que o Espírito Santo tocou no seu coração. Seja no seu casamento, no seu lar, no seu uso da internet, no seu entretenimento, nas atitudes do seu coração, seja o que for. Vá para casa e cuide disso. E ao fazer isso, você vai fechar o portal para que Satanás tenha acesso à sua vida e que ele deixe um rastro de destruição. Se você resistir o diabo, as Escrituras prometem que ele fugirá de vós. E o próximo verso diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, ao nos afastar de Satanás, nós nos achegamos a Deus, e ele se chegará a vós. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amém.